segue no Instagram, no Twitter, no Tumblr, sabe que eu estou encantada com a minha leitura atual, que é Jonathan Strange e Mr. Norrell. A não ser que esse livro fique surrealmente ruim da metade pro final, ou que eu leia um livro fantástico até dezembro, essa vai ser a melhor leitura que eu fiz esse ano. E eu tô gostando tanto que eu quero falar com vocês. Até pelo tamanho do livro, é um livro de 800 e poucas páginas, eu percebi que se eu deixasse pra fazer uma resenha só, ia ficar um daqueles vídeos enormes em que metade é sem spoiler, a outra metade é com spoiler, ou senão eu ia fazer uma resenha de tamanho padrão, ia falar muito superficialmente sobre os temas. E por isso eu decidi fazer mais de um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero convencê-los a ler o livro comigo. Lá na frente, quando eu tiver terminado o livro, eu vou poder comentar de forma mais aprofundada. E aí eu espero que até lá vocês já tenham lido o livro, e aí a gente vai poder de fato conversar sobre a leitura e não ficar só naquilo de gostei, vou procurar pra ler. Eu vou dar 5 motivos para vocês cogitarem ler Jonathan Strange e Mr. Norrell, até porque esse é um livro um tanto ingrato. É muito difícil você fazer uma sinopse sobre ele. Geralmente fica naquilo, durante as guerras napoleônicas, depois da Inglaterra não ver magia por muitos anos, 2 cavaleiros britânicos decidem trazer de volta a magia para a Inglaterra. E se eu falasse isso pra vocês, vocês iam olhar pra mim e tipo... tá, ok, Verônica, próximo. O primeiro motivo pra vocês lerem Jonathan Strange e Mr. Norrell é o narrador. A Susanna Clarke, a autora do livro, ela nunca escondeu que Jonathan Strange e Mr. Norrell é um pastiche. Pastiche é uma obra que faz homenagem a outra ou outras imitando o seu estilo, não necessariamente de forma cômica, como é o caso da paródia. A Susanna Clarke queria fazer uma homenagem à literatura inglesa do século XIX e por isso o narrador dá todas aquelas alfinetadas dignas de Jane Austen, e o livro é todo escrito no estilo da comédia de costumes da Jane Austen, de expor a sociedade, teria de mais ridículo. E tudo isso é descrito usando a ironia e as caricaturas do Charles Dickens. Assim que eu comecei a ler o livro, eu postei uma foto no Instagram dos 2 primeiros parágrafos e falei que foi literalmente amor à primeira vista. Eu não vou mentir pra vocês, a ação do livro demora a acontecer. E é até por isso que é tão difícil fazer uma sinopse, mas de verdade eu não senti falta disso em momento algum. Se você foca no narrador, não precisa de ação. Segundo motivo é a mitologia da história. Por mitologia eu não me refiro a deuses, eu me refiro a conjunto de características que compõem a história. Para começar, pela própria ideia de magia. Não entra naqueles extremos de fadinhas da Bela Adormecida em que a massa do bolo se bate sozinha, nem nas bruxas de Penny Dreadful tomando banho no sangue das inimigas. Não que aqui não tenha pessoas que poderiam tomar banho no sangue das inimigas, mas isso não é coisa da respeitável magia britânica. A magia aqui é mostrada de forma muito mais orgânica, é mais sobre manipulação de elementos e objetos. E os personagens estão mais surpresos por estarem vendo magia ser feita depois de tantos anos do que por existir magia. Olha um passarinho na janela. E a Susanna Clarke, ela usa do folclore inglês para construir a história. Ela vai usar a ideia do Fae Folk, Fairy Folk, o povo das fadas, que não tem muito a ver com aquela fada que faz um vestido lindo pra você ir pro baile, sambar na cara das falcianes invejosas e ainda sair de lá com um boy. E mais a ver com Malévola amaldiçoando recém-nascidos antes de fazerem um live action justificando as ações dela. Volta e meia o véu que separa o nosso mundo desse outro mundo se rompe e nada de bom acontece a partir daí. E adivinha o que é que acontece em Jonathan Strange e Mr. Norrell? O terceiro motivo é a crítica social, e são críticas que valiam lá no século XIX e continuam valendo até hoje, 2 séculos depois. Que morte horrível. O livro vai falar de quando você tem o status social, mas você não tem a aparência ou o comportamento certo para andar na alta sociedade. Ou quando você não tem o status social certo, então você é um criado e as pessoas nem sequer olham 2 vezes para você. Ou quando você não tem o gênero certo. E a Lady Pole é uma personagem incrível, porque ela, por si só, é uma metáfora
ao papel da mulher nessa sociedade. Ou quando você não tem a cor de pele certa. E aqui a Susanna Clarke é brilhante porque ela vai falar da discriminação, mas ao mesmo tempo ela dá a sua própria reviravolta. E eu não posso falar muito porque é spoiler. Ai, droga! Quarto motivo, notas de rodapé. A autora criou todo um plano de fundo para a história dela. Quando os personagens fazem alguma referência, ela puxa uma nota de rodapé e explica o que é aquela referência. Eu já vi gente falando que dá pra você pular as notas de rodapé que não fazem diferença no entendimento da história, mas, velho, não faz isso. Essas notas de rodapé são tipo uma teia ajudando a sustentar a história. O mais legal é que essas notas são escritas de uma forma tão sóbria que você começa a ler, tipo, ah, isso poderia ser verdade. Essa é a diferença entre o gênero história alternativa e a fantasia pseudo-medieval que a gente está acostumado, porque a história alternativa é a nossa história com alguma coisa diferente. Tipo quando você encontra um conhecido que cortou o cabelo e na hora você não consegue perceber que ele cortou o cabelo, mas você sabe que tem alguma coisa diferente. E em Jonathan Strange e Mr. Norrell, inclusive, aparecem personalidades históricas reais, fatos históricos reais misturados no que a Susanna Clarke está contando. E o quinto e último motivo, porque existe uma minissérie da BBC. Eu sei que vocês, assim como eu, gostam das minisséries e das séries da BBC, da ITV. Foi uma experiência muito interessante porque a minissérie estreou ali pouco depois que começou a quinta temporada de Game of Thrones. E eu fiquei assistindo só essas duas, além daquela minissérie dos Irmãos Karamazov, que eu falei pra vocês no outro vídeo. E, gente, que diferença! Não tô falando de diferença de história, claro que são diferentes. Também não tô falando de diferença em qualidade de adaptação. É diferença de clima mesmo. Quando eu comecei a assistir Jonathan Strange e Mr. Norrell e fui procurar o comentário das pessoas, era tudo assim muito de boa. Mesmo quem não tava gostando, quem tinha lido o livro e tinha alguma crítica pra fazer, era muito tranquilo. E eu ainda aproveitei para pôr em xeque a minha própria percepção de adaptações, porque fazia muito tempo que eu não vi uma adaptação sem ter lido o livro. E eu comecei a pensar que, talvez o meu filtro tivesse um pouco viciado. Por isso eu comecei a assistir sem saber de nada. Eu fui puramente como espectadora e eu fico feliz em informar que o meu filtro não estava tão ruim assim, porque mesmo sem ter lido o livro, dava pra perceber algumas costuras. Eu acho que até onde eu li, a série fez um bom trabalho abordando os temas principais do livro. É uma boa minissérie, inclusive eu fiz um guia ilustrado no Tumblr pra quem quiser assistir. E é a dica que eu deixo pra quem tá quase convencido a ler o livro, mas quer saber mais sobre a história. São só 7 episódios, tranquilos de ver. Se eu convenci 5 pessoas, uma pra cada motivo, eu já tô feliz. Se quiserem comentar comigo, mention no Twitter, ask no Tumblr, mensagem no Facebook, que vocês já sabem. E no Instagram eu tô usando a hashtag JSandMN, porque não tinha como usar o Ezinho de firma e o E normal não ornavam. Aguardo os comentários de vocês e joinha! Se você não quiser que uma fada apareça pra roubar seu primogênito. Sabia que a lição do folclore inglês ia servir pra alguma coisa? Tchau, tchau! E até o próximo vídeo!